Salve, salve! No ar mais um podcast Cultura em Foco. É aqui nos estúdios do Centro Cultural FES, o ProArte, no bairro do Alto, em Teresópolis. Você ligado na nossa TV Cidade Canal 9, obrigado por deixar-nos adentrar a sua casa, levando o melhor da cultura e da arte para você. Hoje tem um jovem, não é porque é jovem que não é um homem voltado para a cultura, desde sempre. Esse rapaz é um fazedor de cultura da nossa cidade, do nosso estado, que eu tenho muito apreço por ele. Já era para eu ter chamado ele, convidado para vir há muito tempo. Mas, antes tarde do que nunca. E hoje está aqui conosco Vitor Santos. Vitor Santos, esse rapaz que vocês vão conhecer, essa simpatia, esse conhecimento, uma vida pautada na cultura e na arte. Vitor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui é a sua casa, aqui é a vitrine de quem faz cultura e arte. E você é um fazedor de cultura. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Fico muito feliz de estar nesse espaço, sentando aqui numa cadeira em que nomes memoráveis da cultura têm sentado, para falar um pouco e para manter viva aí a nossa história, o nosso fazer cultural, né, aqui em tantas regiões. É isso. E você também é uma pessoa que faz cultura e faz com muito amor e carinho e leva isso no teu coração, porque eu venho acompanhando a tua vida pautada na cultura há muitos anos. Vitor, nós começamos sempre o programa. Lá em casa ninguém, já falei isso outras vezes, ninguém faz fofoca, eu também não faço, mas a gente gosta de saber um pouquinho da vida dos outros, né, gente? Então vamos saber um pouquinho da tua vida. Vitor, onde você nasceu? O nome do teu pai e da tua mãe, teu nome completo, se você é casado, se tem filho, se tem namorada, né? Vamos conhecer um pouquinho da tua vida primeiro, né, a parte de estudos, claro. onde você fez a tua personalidade ser criada e quem criou você. Sim. Então, eu sou daqui de Teresópolis, do bairro de São Pedro especificamente. Nasci ali no bairro de São Pedro e fui criado ali, né? A minha mãe se chama Jaqueline. Hoje ela trabalha na área da educação, né? Ela é professora de história, mas trabalha na secretaria-geral de uma escola, o Alcino, lá em Água Quente. Uhum. Meus avós sempre moraram ali no bairro de São Pedro, são também de uma família muito emblemática aqui da cidade, né? Ali do Morro do Tiro, bairro de São Pedro especificamente. Meu avô era pedreiro, minha avó uma costureira, e nasceu ali no ateliê da minha avó um pouco dessa minha vida cultural e no bairro de São Pedro, né? Eu participei da paróquia de São Pedro, do grupo jovem Obra Nova que tinha ali, do grupo de teatro da paróquia, e a partir disso também, sempre estudei no Presidente Bernardes, fiz toda a minha formação praticamente, sempre no PB. Aí no finalzinho, no último ano eu parei, porque eu tinha casado, juntado na época, né? E aí fui trabalhar e por isso interrompi e depois concluí através do Provão, famoso Enseja aí que a galera termina. Sim. Então aí segui para a Unopar, fiz um curso de letras até o 7º período, não cheguei a encerrar ele, migrei agora para o CEDERJ, estou na geografia do Polo CEDERJ, que é uma formação pública, um consórcio que chegou aqui na cidade, né? Muito legal. E assim, ali no São Pedro, né, na infância ali, a minha família sempre teve uma ligação muito forte, assim, com atividades culturais de raiz. Principalmente minha avó, por ser costureira e costurar para o carnaval, né? Bebe rindo. Ela costurava muito para a Rainha do Alto também na época, mas antes, ainda na infância da minha mãe principalmente, e depois minha avó costurou muito para um bloco que tinha, que era o bloco das casas populares, da Dona Udina, sim, né? Dona Udina. E na época eu vi, foi quando eu desfilei pela primeira vez no carnaval, inclusive, né? E ali começou a ter esse gosto. E aí, mais na juventude, né, a própria igreja de São Pedro, com esse espaço teatral, de música, acabou estimulando algo. A tua veia cultural se deu daí. Isso. Tive outras oportunidades, né? A minha avó, inclusive, ela morou fora do país, então eu tive um intercâmbio. Morei aí durante 8 meses na Suíça, fiquei em Genebra, conhecendo um pouco de como as coisas funcionam lá também, do francês e tal. Voltei para cá porque a gente já tinha iniciado o nosso coletivo cultural, né? Que é o Ponto de Luz, o coletivo que eu atuo hoje. Nós vamos saber já sobre isso, é a minha próxima pergunta. E hoje eu sou casado, tenho uma filhinha de 1 ano aí, que é a alegria da minha vida no momento, né, que eu tenho dedicado bastante, a minha esposa Fanny também. E como é que é o nome da criança? Helena, minha filha. Princesa Helena. A Helena. Um beijo grande, princesinha. Saiu até lá no Baby Rindo, a gente fantasia de parzinho.
E aí hoje é isso, passo um tempo bem com a minha família em casa, tô morando na Paineiras, né? Sim. Ali também, meus padrinhos são da Muqui, da Paineiras, daquela área ali, né? O meu padrinho, ele é filho do Genê, que é antigo Genesi, que foi um dos fundadores do Bomba da Serra e do Cala a Boca, né? Foi um dos primeiros homens que inclusive se vestiu de porta-bandeira para poder sair, na época que as mulheres não saíam aí, em seguida veio a Marli, foi ali na fundação Marli, com o Gastão. Fantástica, primeira porta-bandeira da nossa cidade. Exatamente, e aí tem um pouco dessa trajetória. Muito legal. Vida bacana tua, né? Que bacana, que história legal. Né? Sempre pautada na família, na união da família, no amor da família e na cultura também. Exato. Vitor, vamos começar falando então um pouco do teu processo depois já, né, constituído, o teu estudo, tua família. Vamos falar um pouco do teu trabalho na cultura. Né? Você tem várias vertentes na cultura, né, que eu vejo você, a tua atuação, e quando eu posso eu participo, prestigiando. Fala um pouquinho, Ponto de Luz, né, depois do teu trabalho junto à Lerge, com a deputada, depois um pouquinho do que você faz no carnaval, no jongo, na escultura de matriz africana. Vamos um pouquinho de cada um. Ok. Então, na verdade, eu vou partir do samba, né? Que eu acho que foi o que... Esse contato dos meus avós, ele sempre acabou me aguçando muito. Então, teve um período ali entre 2006 e 2011 que a gente teve um retorno de desfiles. E aí eu participei, através do convite do Chiquinho, do Bambas da Serra. Eu sou também sobrinho da Maria Eliane, que saía com a cabeça raspada, que saía nua. E aí eu iniciei e comecei a trabalhar ali com o Chiquinho no barracão, fazendo as fantasias na época. E aquilo deu uma resposta para um estímulo que eu tinha aqui na cidade, que às vezes era a falta de perspectiva enquanto jovem, né? Eu sempre fui um jovem muito criativo, muito disposto a trabalhar com desenho, tinha visto muito sobre costura, então o carnaval ali começou a ser uma oportunidade. Eu comecei a trabalhar no barracão e fui chamado para desfilar como mestre-sala, segundo casal do Bambas da Serra, né? Iniciei na avenida com a Marli, inclusive. E assim começou minha vida na cultura. Eu tive no Bambas da Serra, tive no Cala a Boca durante um período, quando o Edmo Gama, na época, era presidente da escola. A minha família ali, né, a família de Donga, né, famosa família de Donga no mundo de Tia Zuleika, o pessoal que estava ali, todo mundo, o tio Celso, o tio Sérgio, que já é finado, né, que era da bateria. Então, eu comecei a trabalhar no Cala a Boca, foi quando eu assinei um contrato de carnavalesco. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos. Novinho. Novinho, 17 anos, Legal. Quando me deram essa oportunidade, fiz um desfile do Cala a Boca e aprendi com essa coisa de fazer escolha de samba enredo, de como organizar a massa, como que a galera se organizava, né, no interior das escolas, e isso me deu um estímulo para continuar, né? Fiz um trabalho com arte do samba do amanhã, com o finado Nilson, que a gente perdeu agora recentemente. Fiz um enredo para o Leões da Tijuca, né, com Paulo Lima. Eu tive, inclusive, bastante tempo atuando com ele pela retomada do carnaval e tudo mais. E esse conhecimento me deixou ali, digamos, fresco para a cultura um pouco, né? Mas aí acabou que a gente chegou no interrompimento dos desfiles, veio a tragédia, e a partir dessa ausência, a minha vida como jovem ali voltou a ficar num lugar de ociosidade, de falta de perspectiva, e foi onde a gente criou esse coletivo chamado Ponto de Luz. Né? O que é o Ponto de Luz? O que é o Ponto de Luz? O Ponto de Luz é um coletivo que nasceu da cultura, mas ele tem uma vocação sociocultural. Além de um trabalho da cultura, que é a nossa principal ferramenta de transformação e de diálogo para os territórios, ele é também uma grande rede de apoio para os territórios onde a gente está. Seja para a nossa juventude, seja para a infância, seja para a terceira idade, né? E a gente se constituiu no movimento hip hop, né? A cidade aqui tem um movimento hip hop muito forte. Que é muito importante no estado, inclusive, é assim, uma marca muito grande. E aí eu passei a conhecer essa galera, frequentar as rodas culturais, na época a Roda Cultural do Alto. Existia uma batalha, um duelo de MCs famoso, que era a Batalha da Bate-Caverna. E a partir dali eu comecei a conversar com os amigos sobre a possibilidade de fazer algo na cidade que fosse relevante, através da cultura, e a gente fundou o nosso coletivo. Desde então, a gente faz encontros que a gente chama de roda cultural, né? Que são encontros com cultura hip hop e outras linguagens. Aberto na rua ou local fechado? Nos dois, mas a maioria das vezes aberto na rua, em praças, em espaços comunitários, especificamente. Então a gente já fez Morro do Tiro, Pimentel, Rosário, muito no bairro de São Pedro, Fischer também a gente tem bastante atuação. A nossa roda ela é muito parecida
com o que rola no Cultura dos Bairros, que é um evento da Secretaria de Cultura aqui. A gente vai nos bairros, leva atividade, música, dança, oficinas, né? E também leva um lanche coletivo, varal solidário. E a partir dessa troca com a comunidade, a gente cria uma rede de apoio, né? Que é onde a gente recebe doações, alimentos, roupas. E a gente tem uma equipe de voluntários, uma equipe técnica que acaba acompanhando algumas demandas de famílias vulneráveis dentro desses territórios. E a gente faz a ponte para que essas doações cheguem para essas famílias que a gente vai encontrando e que a gente acompanha, né? A Marcela, que hoje é uma das presidentas do coletivo, ela é psicóloga, então ajuda a fazer esse acompanhamento, né? E aí, essa é a marcação do ponto de luz. Deixa eu te fazer duas perguntas, Vitor. Vamos no hip hop, tá? Que o ponto de luz está interagindo direto, né, tá dentro do contexto. O hip hop, ele não faz as suas batalhas, né, as suas apresentações em lugares fechados, porque tradicionalmente a cultura dele é na rua, ou não faz porque não dão ao hip hop o espaço deles desenvolver essa cultura dentro do espaço fechado? Então, na verdade, o nosso modelo é porque ele é feito na rua, né? Sim. Existe uma vertente que é o underground, que a gente fala, que tem esse objetivo, né? De tanto ser uma intervenção no cotidiano da cidade, quanto também fazer com que as pessoas consigam acessar com uma maior facilidade e tudo mais. Porém, o interesse em espaços fechados, em momentos específicos, por exemplo, como a Semana do Hip Hop, que a ProArte já abrigou aqui, maravilhosamente assim, a gente utiliza assim de espaços fechados e às vezes com alguma dificuldade, né? Por outro lado também, existe uma coisa também que é o mercado para o artista do hip hop, né? Que não é esse mercado que faz o trabalho que a gente tem como vocação especificamente ali social. Que é um trabalho mais estético musical, né? Gerado ao entretenimento, que também é uma forma de saúde mental e tudo mais necessário, mas que às vezes sofre mais a cadeia produtiva do hip hop para a galera que precisa de trabalho no sentido de ter show, de poder tocar nos lugares e produzir, Legal. Se manter. Vitor, você mandou um material, nós temos um material que vai estar sendo apresentado durante a fala do Vitinho, que você poderia dar uma explanação para nós rápida, né? Porque nós temos muita coisa boa para falar para o telespectador. Um trabalho onde você aparece na foto com crianças no colégio municipal. Isso. O que é isso? Então, eu faço um trabalho de arte, educação e contação de histórias, né? A partir do ponto de luz, a gente foi vendo que precisava ir se formando em outras linguagens e chegar a um novo público, é uma forma de lidar com esse novo público, inclusive porque a transformação era uma questão de pertencimento, de se reconhecer. Então eu passei, através de uma troca com uma arte educadora, Aline Bussato, uma grande amiga que teve um tempo aqui na cidade, a ter essa transferência e comecei a fazer um trabalho com a Baiomi, e com o desenho que eu também faço, né? A Baiomi é uma boneca em construção de retalhos, através de retalhos, né? Alguns dizem que são retalhos que as mulheres traziam os navios negreiros, mas existe a professora Lena, que é uma professora que tem uma tese e ela desenvolveu esse trabalho, na verdade, né? Esse é um trabalho de autoria dela. E aí eu uso isso para chegar em espaços, escolas, praças, né? Na verdade, essa foto, ela é no Fischer, né? A gente faz algumas atividades ali e a gente estava numa roda cultural fazendo atividade de arte e educação no Fischer e eu estava contando uma história para as crianças, né? Então, é esse trabalho que acontece. Desde lendas africanas até histórias para exemplificar coisas do cotidiano, fazer com que as crianças reconheçam seus traços fenotípicos, sua cultura local. Você já fez em outro bairro ou só no bairro do Fischer, esse trabalho? A gente faz... Normalmente acontece dentro das rodas culturais isso, né? Mas eu já fiz em diversos outros espaços também, né? Como o L'Arte Anastácia, fui arte educador no L'Arte Anastácia, que é uma muito legal. ONG... O L'Arte Anastácia, fala um pouquinho sobre onde é o L'Arte Anastácia, que é no Pimenteiras? No Rosário. Rosário. O L'Arte Anastácia é uma ONG que foi fundamentada aqui em Teresópolis há mais de 30 anos, que surgiu como uma casa de passagem para crianças e depois se tornou um espaço de apoio e fortalecimento familiar. Ali no seio do Rosário recebe diversas crianças, adolescentes e mulheres e faz um trabalho forte de cultura e de assistência social. E eu tive lá 3 anos como arte educador, né? Com as crianças. O arte educador, ele é diferente do recreador, né? O recreador, ele tem esse caráter de ir fazer uma movimentação para distrair as crianças.
mas o arte educador ele faz isso agregado a um conteúdo, a uma transferência de conteúdo programático que tem ali uma função, né? E pode ser na contação de história ou através de oficinas, por exemplo, que eram as oficinas que eu fazia no lar. Fiz também no Centro Cultural Favela Cria, né, que é um centro de cultura e arte da marca do selo Favela Cria, né, que é do ADL MCs, no Alto, né, um centro cultural que eles construíram no Alto. E também exerci esse trabalho no CRAS São Pedro, né, no CRAS Fischer, por exemplo. Muito legal. E esse trabalho você já faz há quantos anos? Olha, o Ponto de Luz ele existe há 10 anos, então eu acredito... 10 anos. Exatamente. E nesses 10 anos, pelo menos, na verdade, desde o início, a gente faz um trabalho de arte e educação, né? Sim. Tem exatamente essa função, porque a gente começou com um evento que aconteceu no Colégio Cedal, ali no bairro de São Pedro, né? Que é o Colégio Rose Dalmaso. E naquele dia a gente já levou algumas coisas de arte e educação para começar lá. Muito legal. E, bom... Além dessa arte e educação com esse foco especificamente, isso foi se desdobrando num trabalho de pesquisa, né, de conteúdo, de trabalho voltado às crianças aí que a gente leva quando a gente está na rua. Você também faz um trabalho cultural no governo, não é no governo do Estado, na Alerj, para uma deputada, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a deputada, sobre o trabalho, o envolvimento dela com a cultura e qual o teu trabalho dentro desse segmento cultural do gabinete da deputada. Isso. Hoje eu trabalho como assessor da deputada Dani Monteiro, né, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Alerj e também preside a Frente Parlamentar pelo Hip Hop no Estado, né. A nossa relação começou lá atrás, quando a Dani, ela foi uma das primeiras jovens, mais jovem, assim, eleita na Alerj, né, ela é do Morro do São Carlos, ela foi assessora da vereadora Marielle Franco, morta. E aí ela, quando se elegeu, começou a fazer um trabalho voltado à juventude, voltado ao hip hop no estado do Rio de Janeiro. E aí nisso houveram algumas audiências públicas da Comissão da Juventude e foi como a gente se conheceu e começou a se relacionar num trabalho de busca por perspectiva para a juventude. Desde então, a gente fez alguns trabalhos como a lei de tombamento da Semana do Hip Hop no estado do Rio de Janeiro, né? A lei também do Patrimônio Cultural Fluminense, que faz um reconhecimento dos mestres e mestras da cultura, a lei do hip hop na escola, né, que é uma lei que também está sendo implementada no estado. Da Dani Monteiro, de autoria dela. E aí a gente faz um acompanhamento dessas leis no estado, né? Por exemplo, a lei que regulamenta e tomba as rodas culturais no estado, a gente fez uma mediação para que isso acontecesse em Teresópolis, né, também junto com, na época, o vereador Diego Barbosa também, para que a juventude que estava na rua, e muitas vezes havia interferência da própria polícia que não entendia, né, para que isso se tornasse uma coisa segura tanto para a juventude que estava na praça, tanto para a população, né? É cultura. Exatamente. É cultura. Isso a polícia tem que entender, né? Isso. Você não tem que ver o que faz o hip hop, quem canta o hip hop, quem dança o hip hop, quem faz a rima no hip hop, a batalha de rima, né? Não são vagabundos. Exatamente. Nem são vagabundas. São pessoas que fazem cultura. Aquilo é cultura. Né? Nós já tivemos outras oportunidades, Vitor, de estar aqui com outras pessoas representando o hip hop que falam exatamente isso. Eles confundem a arte com a vagabundagem. Nós não somos vagabundos. Nós somos trabalhadores, somos estudantes e são artistas. Exatamente. O trabalho com a Dani, né, ele enfatiza muito isso, né, como que a gente fortalece essa escala produtiva, mas a gente também tem um slogan que é o hip hop salva vidas, né? Tanto a Dani, quanto eu, quanto várias pessoas que eu componho uma equipe de hip hop dentro do mandato da Dani, né, que acompanha a relação do campeonato do duelo estadual de MCs, por exemplo, a Semana do Hip Hop, ela é uma concretização em várias cidades do estado que acontece em novembro, a gente faz esse acompanhamento, né, com direcionamento de emendas que levou ao primeiro edital de rodas culturais da Funarj e de hip hop na escola, que chegou aqui em algumas escolas da cidade, como o CIEP Sebastião Melo recebeu, o Colégio Cedal recebeu e agora o Euclides vai receber através de emenda o projeto Hip Hop na escola e também projetos que recebem incentivo que não são do cunho do hip hop, né? Por exemplo, a gente protocolou lá para o Bimbinho o pedido do prêmio Baobá
né, que é um reconhecimento pelo trabalho que é feito ali dentro do Quilombo da Serra, pela raiz negra, pela cultura da raiz negra, né, e outras pautas como ambientais também. Recentemente a gente teve com a plataforma de Olho na Água, que é do mandato, fazendo uma inspeção sobre a qualidade de água no Fischer, né, a gente teve numa oficina com com as mulheres da Casa Celeste, que é uma casa que tem lá no Fischer. Então a gente vai acompanhando essa demanda que a cidade também vai passando para a gente, chega para mim, eu acompanho diversos grupos, né? No Conselho de Cultura, o Ponto de Luz hoje tem uma cadeira, né? Mas também nesse processo que a gente teve sobre a Lei Aldir Blanc, que a última gestão acabou trazendo problemas para a classe artística, sim. A gente atuou ali... Com sequestro do valor... Exatamente. Que o secretário colocou aqui que no ano que vem, 2026, o dinheiro está voltando. Sim, aí que bom. Está voltando em 2026. Deixou bem claro aqui para todos nós que ele não pode fazer nada nesse momento quando eles entraram, mas que está garantido, já foram em Brasília, já conversaram no Ministério da Cultura, e que 2026, esse dia 2024 que foi sequestrado, vai voltar para quem tem direito. Né? Então foi uma boa notícia de outras tão boas que ele nos deixou aqui. Vitor, então eu fico muito feliz em saber, né, do teu trabalho, já sabia, não tudo, mas sabia, deve ter mais coisa para tu contar aí, da tua atuação na nossa cidade. Queria parabenizar e agradecer, não conheço pessoalmente, a Dani Monteiro. Pessoal. Pessoal. Isso. Pelo pessoal. Gente, partido não é esquerda, partido não é direita, partido não é centro. São os políticos que fazem o partido, não é o partido que faz o político. Se o político for bom e fizer e realizar, como a Dani Monteiro está fazendo na LERJ, para o pessoal do hip hop e para outras atividades culturais também, como o Vitor está colocando, eu tenho aqui, ó, parabéns. Parabéns, independente se você ser do PSOL, se você é da esquerda ou se você fosse da direita ou de centro. O importante é que você faça. Faça porque o povo elegeu você para representá-los e trazer a cultura para todos nós. Parabéns e obrigado por você ser essa mulher empoderada no segmento cultural. Aí aniversário hoje dela, inclusive. Beijão, então, Dani. Aproveitar e vai meus parabéns para você. Muita luz, muita paz, muito sucesso. Que Deus te ilumine hoje e sempre. E continue sendo essa mulher aí que você está sendo na LERJ. Parabéns. E o que nós temos mais aí do Vitor na cultura da nossa cidade que eu ainda não sei? Eu fiz a cobertura do Carnaval, tivemos juntos, lá no Bebe Rindo. E estava lá o Vitor à frente lá. Você estava como destaque, ele estava mestre-sala. Isso, não é normal a bloco ter mestre-sala, mas a ausência há muito tempo sem desfile estimula, a gente vai, né? Vocês vão ver aí umas fotos dele, né? Vou pedir ao nosso querido Flávio. Flávio é o nosso suporte técnico aqui, é o nosso cinegrafista, é o nosso, ele que faz a nossa edição do programa, o nosso editor também do podcast Cultura em Foco. Obrigado, Flávio, pela força de sempre, junto ao podcast Cultura em Foco. E nós temos aí essas fotos que comprovam aqui que o garoto é bom de um pé também, é bom de samba. Na verdade, o Bloco Bebe Rio desse ano, ele não só colocou mestre-sala e porta-bandeira, ele colocou destaques também, de fantasias de luxo, 2 destaques, foi o Álvaro e foi o Hernani. Colocou a Giovana. Colocou a Giovana. E colocou a Júlia. A Júlia. Júlia, Giovana e o rapaz, eu não me lembro o nome dele, também de destaques. Destaque não, eles vieram de passista, destaque também, né, de passista. Destaque de chão, destaque de chão, então muito bonito. Isso, o Bloco do Bebe Rindo foi um diferencial muito grande nesse carnaval, houve um contratempo infelizmente, né, mas vamos deixar isso de lado, porque né, o nosso irmão Bandeira, né, nos deixou naquele momento ali, mas o carnaval do Bebe Rindo estava maravilhoso, fantástico, ano que vem vai vir muito mais bonito do que veio em 2025. Com certeza. Né, pelo trabalho que eles estão colocando na avenida. Vitor, fala mais um pouquinho da tua vida cultural aqui na nossa cidade. Então, isso é uma coisa legal que você falou, o Bebe Rindo, né? Eu estou atualmente como professor na Escola de Carnaval do Bebe Rindo, numa oficina de pesquisa e elaboração de enredo, né? Que aí é uma oportunidade de trocar pelo o tempo que eu vivi com algumas figuras importantes daqui, como o Ney, como o Tataco, como o Robson do Bambas. Ney, fantástico, então, estou nessa oficina, nessa empreitada, também fiz um trabalho de desenho de figurino lá para o museu, né? Para esse próximo carnaval que vem aí, que vai ser muito legal. Muito legal. 60 anos de ProArte. 60 anos de ProArte. De Feso. Feso, isso aí. Aqui engloba, né, o Hospital do Chile, que engloba ProArte. É uma família só. Exatamente. Então, até convidar quem quiser, né? As oficinas estão acontecendo às terças-feiras na ProArte, a partir das 18 horas. É isso aí, o convite está feito, ó, escuta, hein? Terça-feira, 18 horas na ProArte, a oficina de enredo. E na segunda, às 18, está tendo oficina de adereço e alegoria, né?
e a gente também está com uma oficina de percussão, que aí está acontecendo no Seron. Essa eu preciso verificar a data, mas está lá na página do Bloco Bebe Rindo, só entrar lá que consegue ver. Além disso, outro trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo desse tempo na cidade é um trabalho de pesquisa, né? Eu vim atuando em conjunto com o Mocabit, que é o Movimento Cultural Afro-Brasileiro de Teresópolis, da Clarissa, filha da doutora Rosa Maria, que, né, finada também, mas que tem aí o legado da Medalha Zumbi Palmares, da Semana da Consciência Negra aqui na cidade. E com Era uma advogada. Isso, ela... uma grande advogada, eu acho que foi a primeira advogada negra da cidade, foi isso? Sim, a candidata, pelo menos, à prefeitura foi, e importante no movimento negro estadual, ao lado de figuras como Lélia Gonzalez, reconhecida como uma das 100 mulheres mais importantes que num projeto que foi lançado, um livro que foi lançado em Nova York, por exemplo. Mas através desse trabalho, né, em conjunto ali e também com o GT de Povos Originários e de Matriz Africana do Fórum Municipal de Cultura, eu tenho algumas pesquisas, mas o foco, a maior delas, se chama Teresópolis, uma história decolonial, que é um projeto escrito, um projeto de pesquisa que foi publicado através da Lei Paulo Gustavo, né? Foi entregue à Secretaria de Cultura e ao Casarão da Memória, através de um arquivo, está lá disposto no Casarão, que conta um pouco sobre essa participação da população e da perspectiva, né, das pessoas negras na construção da cidade de Teresópolis, pensando o processo de escravização, como foi, né, pensando os traumas que foram produzidos e traumas que acabam marcando gerações, e esses traumas geracionais, eles são uma forma da gente pensar como a gente supera, né, algumas mazelas e desigualdades sociais que a gente vê, né? Uma das coisas que eu falo muito sobre é, por exemplo, dando respostas para um garoto, às vezes, que questiona o pai ou a mãe não ter tido o dinheiro para dar um tênis ou um celular, né? Que muitas vezes esse processo de colonização foi um processo que deixou a pobreza como herança para as nossas comunidades. Então, quando a gente enxerga esse trauma, a gente desconstrói esse dispositivo e aí passa a usar da nossa potência para agir em outro lugar. Então, esse livro é um projeto que vai ser publicado enquanto livro ainda, mas ele já tem essa versão que as pessoas... Já tem ideia de quando será o lançamento? Não tenho ainda, né? Esse ano? De repente, aí pela próxima Lei Aldir Blanc, né? Tentar concorrer é uma das possibilidades de tentar. Mas a galera que se comunica com a página ou que procura lá no Casarão da Memória já tem acesso ao material, já consegue olhar os 5 capítulos. Você não tentou uma iniciativa privada, não? Então, a gente tem conversado a respeito. A Verônica, inclusive, que é hoje a nossa presidenta do Fórum Municipal de Cultura, foi quem fez tá fazendo a correção final, né? Ela já fez para essa primeira entrega, mas ela ainda quer colocar algumas coisas que são importantes nesse fechamento, né? E aí esse projeto tem alguns desdobramentos que saíram ali também na Paulo Gustavo, que são 2 curtas, né? Um curta que se chama Que História é Essa de Carnaval, onde eu revisito essas pessoas do meu passado que me colocaram no carnaval, principalmente a Tia Eliane, né? O Carlinho Só, que foi um compositor amigo meu aqui também de muito tempo. Então tem essa pesquisa e tem uma outra pesquisa que vai na direção dos terreiros e matriz africana. Eu sou de uma casa de candomblé, que é do pai Marcelo de Oxum, né? Um culto efon lá de Santa Rita. E aí eu tive a oportunidade de escrever um pouco sobre os costumes culturais da nossa tradição e fazer um micro documentário sobre também uma festa lá. Olha só, gente, já estou cansado só de ouvir o que esse rapaz já fez, faz e está fazendo para o futuro, né? Esse é o Vitor, né? O Vitor, estamos aqui encerrando, Vitor, nosso bate-papo Cultura em Foco, pela sua dinâmica, pelo seu comprometimento com a cultura e a arte da nossa cidade e do estado como um todo, porque o hip hop não fica preso, como você mesmo colocou, no nosso município. Toda a região serrana está te assistindo, também Guapimirim e Magé. Obrigado pela audiência de São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, a nossa cidade amada de Teresópolis, Guapimirim e Magé. Obrigado pela audiência de todos vocês que fazem com que o nosso Ibope esteja sempre lá em cima. Vitor, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Cultura em Foco, para que todos nós pudéssemos conhecer um pouco mais da sua vida, da sua arte, do seu trabalho voltado para a nossa cultura e para a nossa arte em Teresópolis. Também, né, o hip hop, que é uma cultura tão bonita e ainda tão mal vista e mal entendida por parte da população. Mas um dia ela vai ser considerada uma das maiores culturas e artes, como as outras também são. Obrigado pela sua presença, Vitor. Obrigado, Gilson. Tamo junto, que você precisar, vem para cá. Agora, fiquem claro com a nossa agenda cultural.